Ok, meus amigos. Mais uma questão de função. Lei de formação envolvendo função composta. Chamando de função composta é quando você tem uma função envolvendo com a lei de formação de uma outra, ou com a própria função, no caso, f de x. Essa questão de número 148 impondo a condição, x é maior do que 1. F de x é x sobre x menos 1. Condição de existência, o denominador diferente de zero, aquela história toda. F de x mais 1 é igual a quem? Então vamos lá. Lei de formação da função f de x. F de x diz a seguinte coisa. Isso é x sobre x menos 1. E quero determinar f de x mais 1. Ora, como eu tenho, entre aspas, né, o valor do x, que é essa lei de formação x mais 1, então primeiro eu vou calcular isso aqui. Eu vou calcular o valor de f de x mais 1. Vamos calcular o valor de x mais 1. O que diz a lei de formação de f de x? O que tiver aqui, vem para cá e vem para cá. Quem está no parênteses, x mais 1, pela lei de formação, ok? Pela lei de formação, ó, f de x é x mais 1. Então, onde tiver x, eu vou botar x mais 1. Onde tiver x, eu boto x mais 1. Menos 1. Repetindo. F de x mais 1. Então, onde tiver x, eu boto x mais 1. Então, fica x mais 1, menos 1. Simplificando um pouco, nós temos que essa função é igual a x mais 1 sobre x. Agora, lembre, quem é x mais 1 sobre x é o f de x mais 1. Então, vamos ao segundo f. Então, agora f, dentro do parênteses, eu vou colocar quem? X mais 1 sobre x. Pela lei de formação da função f diz, o que tiver no parênteses, fica x, ó, parênteses tem x, então fica x embaixo, x menos 1. Quem é que está no parênteses? X mais 1 sobre x. Então, como é que vai ficar? Numerador é o que está no parênteses. Então, fica x mais 1 sobre x. O denominador é x menos 1. Então, x mais 1 sobre x menos 1. É só ter cuidado. Quem está no parênteses é x. Então, em cima, x, embaixo, x menos 1. Quem está no parênteses aqui? X mais 1. Então, x mais 1 em cima, x mais 1 menos 1. Quem está no parênteses agora? X mais 1 sobre x. Então, x mais 1 sobre x dividido por x mais 1 sobre x menos x. Reduz ao mesmo denominador comum. No denominador, em cima, permanece x mais 1 sobre x. Tirando o mínimo comum, eu tenho que é x. X por x dá 1, vezes o numerador. X mais 1. Menos x mais 1 por 1 dá x dividido por 1 dá x. Então, isso aqui dá x. O que nós vamos ter no denominador? Eliminação da presença do x. Esse x que está em cima, esse x está dividindo em cima, divide embaixo. V. O que sobrou no numerador? X mais 1. O que sobrou no denominador? A unidade. Então, conclusão, a função f de x mais 1 deu como resposta x mais 1. Deu como resposta x mais 1. Marcar o gabarito e fazer uma outra questão. Então, x mais 1. Então, 148
o item correto é o item A. Analisando o gráfico envolvendo função composta. Certo? Analisando o gráfico envolvendo função composta. Então, eu tenho aqui um gráfico que diz assim: com respeito à função f de R em R, cujo gráfico está representado abaixo, é correto afirmar. É correto. Então, eu quero o que é certo. Para você ter dificuldade, para não ter dificuldade, vamos escrever essas funções assim: f de menos 2. Isso é igual a 1. Essa daqui, f de menos 1 é igual a 2. Essa, f de menos 2 é igual a menos 1. Essa, f de menos 1 é igual a 0. E essa, f de menos 2, igual a 1. Então, vamos lá. Qualquer uma. Eu quero o que está correto. Vamos pegar o item A. Eu quero analisar f de menos 2. Primeiro, analise o f de menos 2. Vamos verificar quem é o f de menos 2. Quem é a imagem do menos 2? Ó, menos 2, você tem ele aqui. Ó, menos 2, você está com ele aqui. Certo? Então, você está com um menos 2 aqui. Quem é a imagem dele? Eu tenho um correspondente lá em cima, tem correspondente aqui embaixo no gráfico. Lembre, a imagem dele é quando está fechado. A imagem dele é quando está fechado. E aqui está o quê? Aberto. Então, menos 2, a imagem, menos 1. Agora, nós vamos calcular f de menos 1. Ó, isso aqui é menos 1, então vamos calcular f de menos 1. X igual a menos 1. Ó, x menos 1. Pela definição aqui, ó, isso aqui, ele está dizendo que é igual a quem? Que é igual a 1. F de menos 1. Ele disse que era igual a quem? A 1. Não era para verificar se isso é verdade? Então, ó, f de menos 1 está para aqui. Então, quem é, na realidade, 1, tá certo, meu amigo? Seria, ó, um outro valor. Não quem? O f de menos 1. O f menos 1. Então, isso aqui está o quê? Está falso. Isso aqui não é igual a 1. F de menos 1, quando x é menos 1, aqui seria quem? 0. É só uma suposição que seria 0. Jamais seria igual a quem? Igual a 1. Então, essa está falsa. Agora, vamos verificar. F de menos 1. F de menos 1. Primeiro, vamos analisar quem é o f de menos 1. O f de menos 1. Lei de formação. Quando x for menos 1. Quando x for menos 1, que é isso aqui, a função é igual a 0. Pronto. Bom, isso aqui ele disse que era igual a 1. Não é, seria igual a 0. Então é falso. Então f de menos 1 é igual a 0. É verdade. Agora nós vamos calcular o f de 0. Pronto. X igual a 0. Estamos com o mesmo problema. Quando x for 0, onde é que está fechado no gráfico? Está fechado aqui. Ó. Quando x for 0, o gráfico está fechado aqui. Então, senhores, x igual a 0, f de 0 é igual a 2. Então, resposta correta. Não vamos nem nos preocuparmos, tá
certo? Então, o item correto é o item B de bola. F de menos 1 é igual a 2, ok? Então, essa questão foi a questão de número 149. Estou com a questão agora de número 150. Trabalhar um pouquinho o desenvolvimento. 150 diz assim, f de x é igual a x à quinta. G de x é igual a x menos 1. A função composta f de g de x será igual a quem? Ó, vamos para a lei de formação da primeira função. A função, certo? F de x, ela é definida como x elevado à quinta. E a função g de x, ela é definida como x menos 1. E ele quer determinar a função f de g de x. Pela lei de informação, f de x é x à quinta. Então, f de g é g à quinta. Então, é g à quinta. Mas quem é a função g de x? A função g de x é, na realidade, x menos 1. Isso aqui é x menos 1 à quinta. Só que, pelas nossas opções, o nosso amigo mandou desenvolver, tá certo? Desenvolver todos os termos. Ora, professor, como é que eu vou fazer esse desenvolvimento? Como é que é a história? Vamos usar uma técnicazinha aqui bem simples para ver se a gente lembra. Ó, então eu estou x menos 1 à quinta. Então eu tenho x menos 1 à quinta. Primeiro, são 6 termos. O número de termos do desenvolvimento é sempre o expoente mais 1. Se tem 5, são 6. Então eu vou ter o x à quinta, certo? Todos os termos, vamos usar todos os termos vai ter o produto de x vezes 1. São 6 termos, x vezes 1, x vezes 1, x vezes 1. Então, deixa eu me organizar um pouquinho aqui, cada espaço. Então, lembre, nós temos 6 termos. Então, eu vou ter x menos 1 à quinta. Então, vai ficar x vezes 1, são 6 termos. X vezes 1, x vezes 1, x vezes 1, 2, 4. X vezes 1, x vezes 1. O expoente do x vai em ordem decrescente. Começa 5, aí 4, aí 3, aí 2, 1 e 0. O expoente do 1 vai ao contrário, vai em ordem crescente. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, não é menos? Então, você começa, ó, sinal depois. Então, vamos ver aqui. Você pega o expoente do primeiro, multiplica, ó, lembre, o expoente do primeiro, você, ó, aqui no expoente não é 5, então você multiplica pelo coeficiente, certo? Ó, expoente do primeiro, multiplica por esse coeficiente que é 1 e divide pela posição dele. 5 vezes 1, 5. Dividir pelo primeiro termo, então dá 5, é o coeficiente do segundo. Repetindo, pega o expoente,
do x, do primeiro termo. Esse aqui primeiro é 1, coeficiente. Multiplica e divide pela posição, então, no primeiro termo. Então, 5 vezes 1, 5. É o primeiro termo, então dá 5. 4 vezes 5, 20. Isso aqui é o segundo termo. 20 dividido pelo segundo, então dá 10. 3 vezes 10, 30. Como esse é o terceiro termo, então dá 10. 2 vezes 10, 20. Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. 20 dividido por 4 dá 5. 1 vezes 5 é 5, dividido por 5, que é o quinto termo, dá 6. Agora o sinal pacífico, não é menos? Então começa com mais, depois menos, mais, depois menos, mais, depois menos. Então implica que x menos 1 à quinta vai dar x à quinta menos 5x à quarta mais 10x à terceira menos 10x ao quadrado mais 5x menos 1, que aqui dá 1. Pronto. X à quinta menos 5x à quarta mais 10x à terceira menos 10x ao quadrado mais 5x menos 1. Então, o item correto está no item D de dado. X à quinta menos 5x à quarta mais 10x à terceira menos 10x ao quadrado mais 5x menos 1. Mais 5x menos 1. O item correto, D de dado. Nós temos aqui mais composição de funções. A questão de número 151 diz assim: a minha função f de x, 1 sobre x, e a g de x é 1 sobre x menos 1, onde x é real, x diferente de 0, porque é o denominador, x diferente de 1, denominador dessa outra. São tais que, pronto, ele quer saber qual desses itens é verdadeiro. A questão de número 151, certo? São tais que. Então, vamos verificar. Uma por uma, professor. Até chegar ao item correto. Ele diz que f bola g de x é igual a g de f de x. É certo? Então, ora, mas na hora que eu encontrar essa primeira, o serviço para as outras está definido. Então, vamos lá. Vamos encontrar a lei de formação de duas funções. Eu tenho a função f de x. Ela é definida, a função 1 sobre x. E a função g de x, ela é definida como 1 sobre x menos 1. Então, vamos encontrar agora as duas funções que vai ser trabalhada. A f de g de x, que é o f bola g de x. F de x é 1 sobre g de x. Isso aqui é o inverso de g. Então, resposta, x menos 1. O inverso dessa função é x menos 1 sobre x. Então, só x menos 1. G de f de x. Vou para a lei de formação da segunda função. G de x é 1 sobre, g de x é 1 sobre x menos 1. O x aqui é a função f de x. Então, substituindo 1 sobre x menos 1. Tirando o mínimo, em cima fica 1. Então, eu fico aqui 1 menos x sobre x. Faz a inversão. Então, eu tenho x sobre 1 menos x. Essa é a função f de g de x. Essa é a função g de f de x. Então, a função f de g de x e a função, tá certo? Que é a função g de f de x. Agora, vamos verificar o item A, se é verdadeiro ou falso. Ele afirma, o item A, que as funções são iguais. Então,
falso. O item B, ele afirma que é sempre positivo, que a função f de g de x é sempre positiva. Essa função é sempre positiva. Não. Se você observar essa função, o gráfico dela é uma função crescente, tá certo? Então, é uma função crescente, que passa aqui no 1 e passa aqui no menos 1. Ela é positiva quando ela está acima de x. Então, acima de x, ela é positiva. Ela é negativa quando ela está abaixo de x. Então, existe um espaço que ela é positiva, existe espaço que ela é negativa. Então, meus amigos, eu não posso afirmar que é sempre positiva, tá certo? Ela seria sempre positiva para x maior do que 1. Então, é falso. O item C, f de g de x vezes g de f de x é igual a menos x. O produto dessas duas funções é igual a menos x. Então, vamos multiplicar. X menos 1, que multiplica x sobre 1 menos x. Então, o que é que nós temos aqui, senhores? Nós temos x menos 1 e aqui 1 menos x. Observem, só para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho x menos 1 vezes x. Tá certo? Então, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, ó, se eu multiplicar por menos 1, vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, para não alterar. Menos 1 em cima, menos 1 embaixo. Então, isso aqui vai ficar x menos 1 embaixo. Se eu multiplicar por menos 1, tá certo? Então, é como se eu botasse o menos 1 em evidência. Então, eu cancelo, e isso sobra quem? Menos x. Ou, se você quiser direto, x menos 1 dividido por 1 menos x, cancela e dá menos 1. Por quê? Porque quando você altera a posição, você troca o sinal. Então, essa está verdadeira. Então, o item correto é o item C. Então, nosso gabarito, resposta correta é o item C. Então, função composta. Então, o item C é o correto. Eu tenho agora, meus amigos, a questão de número 152. A função f de x é dada por mx mais n. E a função f de x é igual a 4x mais 9. A soma dos possíveis valores de n. Então, veja. A função f de x, você tem ela como sendo mx mais n. E a função f de x como sendo 4x mais 9. Então, eu começo a calcular a composição da função. Então, f de x. Vamos refazer. O que diz a lei de formação? O x que tiver aqui não altera nem o m, nem o n, só muda o x. F de x, mx mais n. F de k, mk mais n. Isso aqui vai ser substituído, isso aqui vai ser meu x na função f. Então, fica mx, que é essa função, mais n. Substituindo m, a minha função é mx mais n. Mais n aqui fora. Desenvolvendo os valores, certo, da minha função, nós vamos ter f, vamos ter m ao quadrado x mais m vezes n mais n.
Então, a minha função f, ok? F de x, nós encontramos o valor de mx ao quadrado mais mx ao quadrado, m ao quadrado x, m ao quadrado x, mais mn mais n. Lembrando que essa função, alguém já nos deu como resposta, essa função, alguém nos deu como resposta. Essa função, a lei de formação dela é 4x mais 9. Quem é igual a quem? É só igualar. M ao quadrado vai ser 4. E toda essa expressão aqui vai ser igual a 9. Então, m ao quadrado vai igualar a 4. Aqui já tem uma conclusão que o m é mais ou menos raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. E temos que m vezes n mais n, isso é igual a 9. Aí vamos pegar m igual a 2. Aí eu tenho 2n mais n é igual a 9. 3n igual a 9. Então, eu já tenho um valor para n igual a 3. Então, um n já é 3. O outro m igual a menos 2. Aí eu tenho, nessa expressão, menos 2n menos n igual a 9 mais n. Então, menos n é igual a 9. Multiplicando por menos 1, n é igual a menos 9. N é igual a menos 9. A pergunta é a seguinte, tá certo? Eu tenho um n igual a 3 e tenho n igual a menos 9. Ele quer a soma dos possíveis valores de n. Então, ele quer a soma dos possíveis valores de n. Ó, eu encontrei dois valores para n. N igual, certo? N igual a 3 e n igual a menos 9. Então, a nossa soma vai ser 3 somado com menos 9. Sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, resposta, menos 6. Menos 6, nosso gabarito é o item B de bola. Meus amigos, é isso aí. É isso que nós precisamos. Exercitar e criar uma segurança. Exercite e vá em frente, ok?